sobre literatura barra português. Por que eu falo barra português? Porque esse assunto serve tanto para a literatura quanto para o português. Vamos falar um pouco de figura de linguagem. Esse assunto é muito extenso, então a gente vai devagarzinho aqui aprendendo um pouco mais desse assunto. Bem, o que é figura de linguagem? É uma forma que o escritor se utiliza para expressar seus sentimentos, expressar seus argumentos, para que o leitor tenha um melhor entendimento do texto ou do tema a ser proposto. Então, a figura de linguagem tem como objetivo e é um argumento para se utilizar de uma forma que o leitor se aproprie daquele texto. Bem, as figuras de linguagem é dividida em três: figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Daqui por diante vai ser dividido as figuras de linguagem. A gente primeiro vai falar um pouco das figuras de palavra, depois vem as figuras de pensamento e as figuras de construção. Vamos continuar mais para frente e que a gente venha aprender um pouco mais. Continuando o nosso estudo, vamos falar aqui agora das figuras de linguagem e as figuras de palavras. São bem conhecidas as figuras de palavras. A primeira aqui, a figura é a comparação. Como já diz, né? A comparação ela vai comparar dois seres, mas de forma explícita, de forma que usa o conectivo como, o conectivo igual. Por exemplo, aqui, ó, minha irmã é como. Usou esse conectivo como aqui, está fazendo o quê? Uma comparação. Minha irmã é como um anjo. Então a primeira figura de linguagem é a comparação, que é uma figura de palavra. A metáfora. A metáfora também é uma comparação, mas de forma implícita e de forma que não usa nenhum conectivo e compara dois seres. Ó, o exemplo aqui, ó. Minha irmã é um anjo. Ele fez uma comparação da irmã dele com um anjo, mas não usou o quê? O conectivo. Se eu usasse o conectivo como exemplo acima, ia virar uma comparação. Mas a metáfora, ela faz uma comparação, mas essa comparação não é de forma explícita, é de forma implícita. Metonímia. Bem, metonímia é a utilização de palavras que têm algo em comum de forma de substituir a outra palavra. E tem vários tipos de metonímia. Por exemplo, mas ele troca a palavra, mas continua o mesmo sentido. Por exemplo, o autor pela obra. Quem já viu aquela expressão? Você já leu Machado de Assis? É uma frase, é uma oração. Você já leu Machado de Assis? A gente não lê o próprio Machado de Assis. A gente lê uma obra de Machado de Assis. Por isso que troca o autor pela obra. A segunda aí é o efeito pela causa. O efeito pela causa. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, ó. Respeite minhas rugas. O efeito pela causa. O outro é um instrumento pela pessoa. O instrumento pela pessoa. Aí tem um exemplo aqui, ó. Júlio é um bom garfo. Quer dizer que Júlio come bem, né? Então ele faz aqui uma comparação, uma substituição de palavras entre garfo e que ele come bem. O continente pelo conteúdo. Um exemplo aqui, ó. Tarcísio comeu 2 pratos. Será que Tarcísio comeu o prato em si? Não. Tarcísio comeu o quê? O conteúdo, a comida. Mas a gente usa muitas vezes o continente pelo conteúdo. O segundo é o lugar pelo produto. O lugar pelo produto. Exemplo, ele gosta de um bom Havana. Foi o exemplo que ele deu aqui. A parte
pelo todo. O que quer dizer essa a parte pelo todo? Por exemplo, eu falo assim: não tinha teto aquela família. Eu troquei aqui a parte pelo todo. Como assim, Tarcísio? O todo é a casa, mas para expressar a casa, eu falei que ela não tinha teto. A família não tinha teto. Então, eu troquei o todo pela a parte pelo todo. O singular pelo plural. Diz o que? O singular pelo plural. O paulista adora trabalhar. Quer dizer o quê? Que não é apenas um paulista, mas sim todos os paulistas gostam de trabalhar. O indivíduo pela espécie ou classe, como por exemplo, ele é um Judas. A gente pegou uma característica, um adjetivo de uma pessoa e colocou em outra. Sabemos da história de Judas da Bíblia e a gente colocou em outra pessoa. Então a gente trocou o indivíduo pela espécie. A matéria pelo objeto. A matéria pelo objeto. Todos esses aqui são as metonímias. Como por exemplo, a porcelana chinesa é belíssima. Isso é um exemplo de a matéria pelo objeto. E a última aqui, a gente sempre usa essa daqui, ó. A marca pelo produto. Quando a gente fala assim, vou botar na comida um quinó. A gente trocou o quê? Não é quinó. É um caldo de frango, de carne em tablete, né? Mas a gente fala o caldo quinó. Outro exemplo. Vou ali comprar um pacote de Bombril. Bombril é a marca. Ali é de aço aquilo ali. Fazer a barba com a Gillette. A Gillette é o quê? A marca. A gente tem que falar a lâmina. Mas a gente troca a lâmina pela marca aqui, ó. A marca pelo produto. O produto é a lâmina. Mas a gente tende a falar que é Gillette. Vamos ali comprar uma Gillette. Entenderam essa parte aí? A marca pelo produto. Essas são as três primeiras figuras de linguagem de figuras de palavras. Mais adiante a gente vai falar mais de figuras de palavras, mais três figuras de palavras. Continuando as figuras de palavras, vamos ver aqui a catacrese. A catacrese é uma figura de linguagem, como se fosse uma metáfora também, mas ele se utiliza de formas que se tornou verdades. Não quer dizer que é verdade, mas tipo, começou a ser inserido na nossa linguagem. Por exemplo, não virou apenas uma figura de palavras. Céu da boca. Já virou o que? Uma afirmação isso aqui. O céu da boca. Outra coisa é dente de alho. Não é mais era um vício de linguagem, mas se tornou agora uma linguagem, né? Ficou de quarentena 2 meses. Então a catacrese é uma metáfora tão usada que perdeu seu valor de figura e tornou-se no cotidiano, não representando mais um desvio, como por exemplo o céu da boca, cabeça do prego, asa da xícara, dente de alho, pé de cadeira. Já sabemos o que é a catacrese, ó. Ele coloca parte do corpo humano em objetos. Por exemplo, pé da mesa, pé da cadeira, dente de alho, céu da boca, e entre outros. O quinto exemplo aqui é a antonomásia. A antonomásia é um tipo de apelido. Como assim? A gente vai associar a um apelido da pessoa propriamente a uma pessoa. Por exemplo, leu a obra do Poeta dos Escravos. Quando a gente fala em Poeta dos Escravos, a gente está falando de quem? Castro Alves. Quando a gente fala assim, ó, um exemplo melhor também aqui, ó. O rei do futebol fez 1000 gols. Quem é o rei do futebol? Pelé.
Então a gente já identifica, né? Já identifica quem é o rei do futebol. Pelo apelido dele, rei do futebol, a gente já associa a Pelé. Você gosta da Terra da Garoa? Quando a gente fala em Terra da Garoa, a gente está falando de quem? De São Paulo. Repare, é como se fossem apelidos que foram empregados a algo, a cidades, a pessoa, para a gente ter associação da pessoa com esse apelido. A última linguagem de palavra, é a sinestesia. Ela mistura os sentidos. Simples assim. Tinha um olhar, ó, a visão gelado. Gelado da ideia de quê? Paladar, sensação. Então, essas foram as 6 figuras de linguagem relacionadas a palavras. Agora a gente vai para figuras de pensamento. Continuando aqui agora nossas figuras de linguagem, vamos agora para as figuras de pensamento. A primeira figura de pensamento que a gente vai dar uma explicada aqui é antítese. Ele aproxima as ideias e sentidos opostos e coloca numa mesma ideia e numa mesma frase, numa mesma oração. Como ali ele diz aqui, ó: tinha na alma um herói, um covarde. Sabemos que um herói não era para ser covarde. Então, ideias e sentidos opostos se juntaram. Eufemismo é uma forma de minimizar uma ideia, uma forma de aliviar uma expressão, uma forma de minimizar uma dor. Por exemplo, uma pessoa morreu. Aí uma pessoa diz o quê? Ela foi dessa para melhor. Ou também quando uma pessoa tá gordinha, né? Tá gorda. A gente fala, você tá um pouco mais fofinha. A gente usou de uma figura de linguagem chamada eufemismo. A gente minimizou para dizer que a pessoa tá gorda, dizer que tá fofinha. E quando a pessoa morre, muitas pessoas dizem o quê? Ela foi dessa para melhor. Paradoxo. Paradoxo é o emprego de duas ideias também antagônicas que, quando elas se juntam, uma exclui a outra. Como aqui, ó. O amor é fogo que arde sem se ver. Como é que pode fogo não que arde e não vê a dor? Você vê que elas o que? Se excluem entre si. Outra figura de linguagem aqui é a hipérbole. Ao contrário do eufemismo, ela exagera na explicação. Por exemplo, estou morrendo de alegria. Quer dizer o que aqui? Que ela está muito feliz. Não vai chegar uma pessoa a morrer porque está alegre. Mas ela utiliza da hipérbole para realçar o sentimento que ela está sentindo. Outra figura de linguagem aqui, explicada agora, é a ironia. Já diz, né? Ironia. A gente afirma uma coisa, mas na verdade a gente quer dar uma ideia de contrário. Como por exemplo aqui, ó. Ele era fino e educado, comeu igual um porco. Como é que pode uma pessoa ser fina e educada, comer parecendo um porco? Ela se utilizou aqui da ironia. Personificação ou presopopeia é dar vida a seres inanimados ou dar características humanas aos animais ou aos objetos. Por exemplo aqui, ó. A formiga disse que tinha que trabalhar. O exemplo. A formiga
A formiga disse que tem que trabalhar. Formiga trabalha? Não. O trabalho é uma característica o quê? Humana. Então a gente aplicou uma característica humana a um inseto, a um animal. Essas foram as figuras de pensamentos. Vai ter uma lista na nossa plataforma de todas as figuras de linguagem. Eu vou querer que todos estudem, que vai ter várias atividades sobre isso. Fala galera isonerdiana! Vamos agora para a última parte das figuras de linguagem. Das figuras de construção, eu vou destacar aqui apenas duas, mas vai ter lá no nosso portalzinho várias figuras de linguagem com várias atividades. E eu quero que você se dedique a fazê-las e a ler a apostila. Bora! Figuras de construção. A primeira figura que eu quis destacar hoje é o do pleonasmo ou pleonasmo vicioso. Como assim, Tarcísio? Quem já viu aquela expressão? Vamos subir para cima, vamos descer para baixo. Isso se chama pleonasmo. Vamos entrar para dentro. Já viu? Isso é pleonasmo. Dê um exemplo assim. Ô mar salgado, quanto do teu sal? Claro, né? Se o mar tá salgado, claro que vai ter o quê? Muito sal. Então, muitas pessoas utilizam dessas figuras de linguagem até sem querer, mas utilizam do pleonasmo. Onomatopeia. Onomatopeia nada mais é de você pegar sons naturais, sons dos animais e escrevê-los e transformá-los para o leitor entender a mensagem que quer passar. Por exemplo, aqui ó, o grilo faz o quê? Cri, cri, cri. Ó, cri, cri, cri. O sapo coacha e tem um sonzinho do sapo. Som de porta batendo, ploc, ploc. Som do martelo. São sons do cotidiano que podem ser expressados em frases, podem ser expressados na linguagem. Então esses foram as principais figuras de linguagem que eu quis passar para vocês hoje. Se dediquem e estudem para a sua aprovação vir lá no Enem.